Papo Mineiro, hoje numa prosa de gestão regional e com a gestora Márcia Martins. Ela tem formação em comunicação social e gestão de turismo. Iniciou sua jornada profissional aos 15 anos como menor aprendiz. Muito interessante esse projeto, né? Atuou na Unimed, no setor de marketing, onde conquistou o 3º lugar no Prêmio de Comunicação promovido pela Unimed do Brasil. Atuou em uma empresa de mineração, no setor de relacionamento com a comunidade. Atualmente é a diretora executiva da Instância de Governança Regional, Associação Circuito do Ouro. Falou em ouro, todo mundo pensa Minas, é isso mesmo, né? Onde atua há 10 anos, iniciando como analista de turismo, atendendo aos turistas e sendo responsável pelo Centro de Atendimento do Roteiro Entre Serras, a Serra da Piedade e a Serra do Caraça. Muito interessante esse projeto, eu lembro dele, eu lembro do lançamento dele, pela Eberhard. Foi promovida e assumiu o setor de comunicação e marketing. Como diretora executiva, é a responsável pelas estratégias da associação, ou seja, da IGR. Seja bem-vinda, Márcia. Oi, finalmente, né? Prazer estar aqui com você. Eu vou contar então que, gente, aqui conseguir essa entrevista foi difícil, viu? Foi um pouquinho. Essa mulher é muito ocupada. Então hoje nós vamos ter nossa entrevista e conhecer um pouco mais. Mas é dinâmica e merece, porque tem aí uma IGR imensa, né? Você vai contar um pouquinho os territórios que você tem responsabilidade. Tá bom? Sim. Palavra sua, Márcia. Prazer, Nani, estar aqui com você. Foi difícil um pouquinho, mas deu certo. Deu certo. É sempre muito bom contar, né, um pouquinho da nossa trajetória profissional, contar um pouco dos projetos do Circuito do Ouro, que, como você bem disse, é uma região extensa, e aí tem assim enquanto destino, mas principalmente também enquanto hoje como marca também, né? O Circuito do Ouro é um nome muito forte dentro do mercado do turismo, e vai ser um prazer contar um pouquinho hoje desse todo o nosso trabalho para você, né? Para quem estiver nos assistindo. Foi uma das primeiras IGRs, né? Sim. O Circuito do Ouro... com quantos anos? São mais de 30 anos. Já tem mais de 30 anos. Foi a primeira IGR formalizada no estado de Minas Gerais. Nasce, né, como um fórum, acontece um movimento aí no Santuário do Caraça, ali no entorno do recorte do que hoje a gente chama de Entre Serras da Piedade ao Caraça. A IGR nasce como um fórum de turismo, e na década de 90, no momento em que as políticas públicas de turismo ainda eram municipais, tinha aquele olhar voltado, né, de maneira ainda um pouco individual, e o Circuito do Ouro ele nasce ali já pensando no movimento regional, em colaboração. Então, isso tudo foi muito importante para que a gente pudesse chegar no patamar que nós estamos hoje, de destino, de organização, de gestão, né, para comunicar melhor cada vez mais a nossa região e profissionalizar cada vez mais o nosso setor. Claro. Então, o Circuito do Ouro cresceu muito nos últimos anos. Enquanto profissional, eu costumo brincar que eu não nasci para o turismo, né? Eu fui conquistada pelo turismo. Eu me apaixonei assim, pelo setor primeiro. Geralmente a gente está ali naquele movimento, igual hoje mesmo, né? Eu convivo com muitos estudantes de turismo que estão vindo ali daquele sonho de serem turismólogos e tudo. E o meu processo foi um pouco diferente. Quando eu dei os primeiros passos, né? Como você me apresentou aí na Unimed, onde eu atuei como menor aprendiz e atuei no setor de comunicação e marketing. Fui crescendo dentro da Unimed Serra do Caraça, e aí, olha a coincidência o nome, né? Era a Unimed Serra do Caraça. E aí cresci, fui até os 19, 20 anos dentro da Unimed, sendo promovida nesse ambiente de comunicação e marketing.
Na sequência, que eu fui para a parte de mineração, que aí era um outro mundo, né? Era um outro momento, assim, profissional. Onde você trabalhou em mineração? Eu trabalhei ali na área da Samarco, fiquei alguns anos ali, trabalhando no projeto de pelotização, que era um dos projetos, né, que aconteceu, inclusive na própria região do Circuito do Ouro. E eu trabalhei muito com a parte de relacionamento com a comunidade, inclusive, com os profissionais que atuavam ali dentro do projeto. E aí, quando terminamos o projeto, quando eu saí, eu fiquei assim, e agora? Porque eu estava fazendo comunicação social na época, e a gente, quando está ali na comunicação social, no eixo do jornalismo, você acaba pensando, nossa, todo mundo olha para você e fala assim, você vai apresentar o Jornal Nacional. Não é isso que acontece, né? Não. Só tem um lugar lá, né? Só tem uma vaga. Parece que você tem que apresentar, não tem jeito. E aí, assim, eu via mesmo que eu gostava muito da parte de comunicação, mas muito da parte interna das empresas, da comunicação corporativa, relações públicas. Então, a partir disso, eu já estava ali fazendo um movimento para ver, quando terminou esse projeto, o que eu iria fazer. E aí, coincidentemente, eu vi uma vaga disponível que foi publicada pelo município de Catas Altas. Olha que coisa. O município de Catas Altas publicou essa vaga de analista de turismo para o Circuito do Ouro. Eles compartilharam o post do Circuito do Ouro. Na época, muito assim, eu não sabia direito o que era, escutava muito falar ali da Estrada Real, às vezes até muitas pessoas ainda confundem até hoje. E eu falei, não tenho nada a perder. Na descrição da vaga dizia que podia ser alguém da comunicação. Aí, de pronto, eu fiz a minha inscrição para participar do processo seletivo. Participei do processo seletivo lá junto à Isabela, né, o Piranei, a Morgana, na época, que trabalhava aqui no circuito. E aí eu participei, assim, eu fiquei uns 2 meses fazendo o processo seletivo para entrar no circuito. Foi um processo bem interessante, porque durante todas as etapas a gente podia ir conhecendo um pouco também sobre a associação, sobre como eram os projetos, e eu fui ficando muito encantada. Até que em outubro de 2014, olha, eu lembro o dia, foi em outubro de 2014, se eu não me engano foi dia 12 de outubro, a psicóloga... Pô, então é 10 anos, olha, 10 anos agora. 10 anos. A responsável a psicóloga que era responsável pelo processo, ela me ligou, era um final de tarde, ela me ligou e falou, Márcia, tem uma notícia ótima aqui para você, você foi selecionada aí para ocupar a vaga de analista de turismo no município de Catas Altas, que na época que interessante. Era um centro de atendimento que o Circuito do Ouro estava montando para trabalhar o roteiro entre Serras da Piedade e Alcaraça. E ali começa a minha jornada, Hernani, assim, de muito entusiasmo, aprendi muito com a Isabela, com a Morgana, com o Bira, com todos esses profissionais aí renomados do nosso setor. E foi um desafio muito grande, sabe? Porque eu estava ali começando mesmo no turismo, só depois mesmo que eu fui estudar, que eu fui entender melhor da área e tudo, e fui me apaixonando. Eu falei, não, agora eu quero estudar o turismo, eu quero entender como que isso funciona. É uma cachaça, né? É uma cachaça, né? E fiquei completamente apaixonada. Fiquei nesse centro de atendimento. Eu era responsável pelo plano de trabalho estratégico do roteiro. Então, nós trabalhávamos ali para Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas. Era um plano de trabalho específico, onde nós conseguíamos fazer um atendimento direto ali ao turista. Eu conseguia participar das reuniões de conselho desses municípios com uma frequência maior. Eu vivia, na verdade, o roteiro, né? E eu tinha esse cuidado, essa sensibilidade de sempre lembrar que, por mais que eu estivesse dentro do território, como atendente do Centro de Atendimento Regional, eu precisava sempre ter o meu olhar crítico enquanto funcionária do Circuito do Ouro. Então, isso acrescentou muito, agregou muito para todo o trabalho. Eu consegui o tempo todo trazer para as meninas o que eu estava sentindo. Eu lembro que na época estava se crescendo muito o movimento das bicicletas dentro do roteiro, e aí eu conseguia ir trazendo esses feedbacks para o circuito, para a equipe técnica, sempre pensar mesmo as melhores estratégias de atuação. Foi muito legal.
E aí fiquei, assim, esse tempo, depois o escritório lá encerrou as atividades, o circuito manteve, né, a linha de promoção do roteiro com essa estratégia, tanto que hoje nós temos 4 roteiros seguindo essa mesma lógica do Entre Serras, e na sequência eu fui para a parte de comunicação do circuito, fiquei 1 ano fora do circuito, depois o circuito me pega de novo, fala, Márcia, volta aqui, vamos continuar, e aí eu acompanhei um processo de parceria com uma empresa de cartão, que deu um suporte para que a gente pudesse sinalizar os nossos roteiros. E aí eu fiquei esse tempo, nesse 1 ano, prestando serviço também. Lógico que não foi só com isso, mas acaba que eu fiquei um pouco próxima ainda. E depois retornei para o setor de comunicação e marketing. Fiquei um tempo e aí, na sequência, eu assumi a gestão do circuito aí agora, né, como diretor executivo. Perdão. Toma uma aguinha. Essa tosse foi seca. Tem que ser água, né? Precisa me hidratar. Precisa de água, de água. Mas isso mesmo. Ótimo. E você, hoje, como executiva, né, o que é que consta ser uma executiva de uma IGR? Porque você não pode estar em todos, você não pode ficar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque não dá nem tempo. Onde que você fica? Eu fico aqui em Belo Horizonte. A nossa sede é aqui em Belo Horizonte. Isso. E a gente tem... a gente circula bastante, né, entre os municípios, mas a nossa base é toda em Belo Horizonte. Hoje, pós-pandemia, a gente consegue mesclar muita coisa, né? A gente consegue fazer um home office também, consegue estar no escritório, consegue estar presente mais nos municípios. Eu falo até que a pandemia foi um pouco de divisor de água, sabe, Hernani? Porque a gente, eu acho que hoje a gente está muito mais presente, sabe? A gente consegue ter um olhar muito mais aguçado das coisas como elas estão acontecendo. Ser executivo de uma entidade que trabalha no âmbito regional é muito desafiador, porque eu sou técnica, né? Nós temos aí a parte de diretoria que é institucional, que é presidente, que hoje é a Sandra de Nova Era, e a vice a Fabiana lá de Ouro Preto, que acaba articulando muito essa parte institucional, e eu sou gestora técnica, eu sou a parte executiva, o nome já diz, né? Quem executa. Quem executa. E tem que ter eu já fui muitas vezes secretário executivo, é o que executa. Tem gente que não sabe o que é isso. O que você faz? Não, secretário. Então você administra tudo e você tem que executar tudo que a diretoria fala. Né? Exatamente. E liderar, né? Assim, liderar uma equipe, que é uma equipe pequena, mas que, por ser uma região muito grande, a gente precisa ter sempre tudo muito planejado, por mais que as coisas sejam difíceis financeiramente, às vezes, para a IGR, né? Não é fácil fazer uma gestão de pouco recurso, mas eu acho que a gente equilibra muito bem, sabe, Hernani? A gente faz entregas muito produtivas e muito técnicas para os nossos municípios. Hoje nós somos 16 municípios associados. Recentemente, esse ano, entrou o município de São Gonçalo do Rio Abaixo. E assim, a gente tem que ter sempre um cuidado de lembrar o tempo todo que o nosso trabalho ele é técnico e que ele tem um retorno regional. Às vezes, a percepção que eu tenho dentro do nosso mercado de circuitos turísticos é de que muitas vezes o município acaba esperando um retorno individual. E não é isso que acontece. O retorno ele tem que ser aquele olhar do coletivo. Qual é o benefício desse trabalho a nível regional? E aí, como eu disse no começo da nossa entrevista, o Circuito do Ouro, o que ele cresceu nos últimos anos, ele já é um circuito muito forte, mas nos últimos anos cresceu muito mais. A gente tem uma visibilidade muito grande, tanto enquanto destino, mas também enquanto gestão, enquanto IGR. A gente toma até esse cuidado também, sabe, de se separar o que é o destino Circuito do Ouro e o que é a instituição Circuito do Ouro. Porque a instituição, ela faz a gestão de uma região. Né? Então, assim, os nossos projetos, eles são sempre pensando nesse benefício regional. E desde que a gente começou, que a gente implantou o projeto de roteirização, que foi, né, na verdade, dividir, hoje somos 16, mas na época, quando se pensou o projeto, éramos 14 municípios, e a gente trabalhou com os recortes, nós dividimos a região em 4 roteiros, isso facilitou demais o nosso trabalho. Porque além do nível de promoção, além da gente conseguir comunicar melhor ao mercado
esse destino organizado, são 4 roteiros pensados através das suas temáticas, porque a gente não inventou a roda, nós organizamos o que estava posto, embalamos e colocamos para o mercado. Olha, vocês têm roteiros aqui para serem comercializados. E a partir disso, isso facilitou, inclusive, a nossa gestão, assim, no sentido de que, recentemente, nós fizemos uma capacitação de atendimento ao turista para o roteiro Entre Cenários da História. Depois a gente vai fazer uma para o Entre Trilhas, Sabores e Aromas. E com isso, a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais reduzido, trabalhando aquele recorte, conversando de maneira mais próxima com os profissionais que atuam ali naquele roteiro, o que facilita demais o nosso entendimento dos pontos fortes, das dificuldades que se tem em cada um dos nossos 4 roteiros. E aí, é por isso que eu digo, né, que ajuda tanto na parte de promoção, mas também hoje muito na nossa gestão. Porque tudo que a gente faz hoje, a gente consegue organizar sempre seguindo a lógica de cada um dos nossos roteiros. Então, isso hoje é muito importante isso, porque você tem uma Ouro Preto, é considerada a joia da coroa. Né? Mas, ao mesmo tempo, não é o município que mais recebe turista. Né? Ouro Preto, como considerado um destino indutor, ele ajuda muito nessa distribuição do fluxo. Como ele atrai, né, muitas pessoas, ele, Mariana, quem vem muito pelo histórico, o Circuito do Ouro é movido pelo histórico cultural. E pensar nessa estratégia de roteirização foi justamente para a gente conseguir comunicar às pessoas que nós tínhamos muito mais a oferecer do que só o histórico cultural. Minas Gerais nasce na nossa região, o Brasil nasce aqui, e as pessoas vêm muito atraídas por isso. Mas a gente precisava comunicar que nós temos outras possibilidades, como, por exemplo, hoje o Entre Ruralidades e Personalidades, que é um roteiro que a gente trabalha que conecta Itabira, Nova Era, onde nós falamos muito das personalidades do roteiro. Nós temos Carlos Drummond, que é de Itabira, obras de Vieira Servas em Nova Era. Nós temos uma senhorinha em Nova Era, que a história dela é fantástica. Ela faz um pastel para vender na porta da igreja, e há alguns anos, esse pastel hoje ele é batizado de Pastel de São José, mas há alguns anos esse pastel ajudou a salvar a igreja, ele ajudou na reforma da igreja, e ela aprendeu a fazer o pastel lá com a mãe, sabe, a dona Terezinha, e assim, é uma história fantástica, e é uma personalidade... Essas histórias são ótimas, né? São ótimas. Essas histórias são ótimas, eu adoro essas histórias, né? E você também tem o Afonso Pena lá em Santa Bárbara, né? Temos o Afonso Pena em Santa Bárbara, que é um político importante, né? A avenida principal de Belo Horizonte leva o nome dele, né, de Afonso Pena. Ele é uma personalidade do Entre Serras da Piedade ao Caraça. No Entre Serras, que conecta Caeté, Barão, Santa Bárbara e Catas Altas, a gente foca muito na parte de gastronomia. Nós tivemos aí um estudo do Senac há alguns anos que mostra que foi nesse roteiro, né, as raízes da origem da cozinha mineira, que é o estudo dos primórdios da cozinha mineira. Você já deve ter conversado com a Vani em algum momento, que Sim, conta um Vani pouco é muito dessa amiga, história. muito competente, né, gente? Adoro a Vani. Muito. E assim, e aí também tem a parte religiosa do roteiro, do Entre Serras, onde nós temos 2 importantíssimos santuários, que é Piedade e Caraça, e ao entorno desse roteiro, né, ao entorno ali dos 2 santuários, nós temos diversas manifestações religiosas riquíssimas. Nós temos vários outros santuários, além da Piedade do Caraça, várias igrejas. E hoje nós estamos vivendo um momento, Hernani, que está muito interessante, que são das experiências turísticas, que tem sido uma exigência do mercado, já vinha acontecendo, mas a pandemia deu uma forçada para poder melhorar isso cada vez mais. Hoje o destino Veredas é um dos destinos que tem isso já palpável, né, para o mercado, e hoje o Circuito do Ouro também já está caminhando para isso. A forma de se consumir Circuito do Ouro e Veredas é bem diferente, mas o Circuito do Ouro já está caminhando para isso, e a gente tem percebido nascer algumas experiências, já estamos mapeando, inclusive. Hoje nós temos uma experiência do mel também em Santa Bárbara, que é belíssima, com o Ronaldo, onde o turista ele tem a possibilidade de vivenciar ali um café com mel, degustar frutas com mel. Então, assim, o Ronaldo ele faz um trabalho belíssimo
lá em Santa Bárbara dentro de uma rota que chama Cores e Sabores, dentro lá do Entre Serras da Piedade ao Caraça. E aí temos vinho de jabuticaba em Catas Altas, temos o feijão em Caeté, nós temos diversas possibilidades nessa parte gastronômica do Entre Serras. E também a parte de natureza, que é onde nós temos aí várias práticas de esporte, vários atletas profissionais, eles se deslocam aí para esse roteiro para poder vivenciar tudo isso ali em Barão de Cocais, onde, inclusive, sabe aquele centro de atendimento que eu trabalhei lá no começo, em Catas Altas? Nós estamos agora reabrindo ele no município de Cocais. Aliás, no distrito de Cocais, município de Barão de Cocais, para atender o roteiro Entre Serras da Piedade ao Caraça. Não tem dúvida. E agora, então, você conquistou a São Gonçalo do Rio, abaixo. Ali tem muito dinheiro, viu, Márcia? Ali tem muito dinheiro. É cidade rica. Sabe por que eu estou falando isso? Porque meu pai mora lá. Seu pai mora lá? Que então, bacana. Eu vou muito lá. E tem um padre lá também famoso, um padre famoso lá. O Padre João. O Padre João. O Padre João. Tem uma história belíssima, assim. Eu recentemente estive lá para conhecer, né? Começar esse processo de conhecimento do território. E a gente pôde vivenciar um pouquinho dessa história do distrito, do município, que é belíssima. São Gonçalo está bem entre ali Itabira e Nova Era. Então, assim, tem tudo para a gente se achegar ali no Entre Ruralidades e Personalidades. Estrategicamente, é o que está fazendo bastante sentido para a gente. E tem vários trabalhos acontecendo, feitos, né, pelo Sebrae, enfim, eles estão fazendo um trabalho bem bacana. Então, acho que tem tudo para crescer muito e se tornar, né, parceiro aí de Nova Era e Itabira dentro do Entre Ruralidades e Personalidades. Ele está no meio, né? E como é que você vê? Sabará e Santa Luzia te pertencem? Pertencem. Os dois municípios, tanto Sabará quanto Santa Luzia, estão dentro do roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas. E aí temos entre Santa Luzia, Sabará, Nova Lima, Rio Acima, Raposos e Itabirito. Falei 6? São 6 municípios que nós temos aí dentro desse roteiro. Itabirito tem o pastel de angu, né? Isso, Itabirito tem um pastel de angu. E que é belíssimo, né? Itabirito fez 100 anos. Ano passado, a gente fez uma fan tour para lá, uma press trip, e foi bem bacana. Assim, a gente conseguiu levar. Nós temos uma mistura, né? Porque nós levamos influenciadores, alguns receptivos, para poder conhecer um pouco mais desse município, que é importante demais para o Entre Trilhas. É um destino onde nós temos diversos festivais gastronômicos, temos o Juli Fest, temos o Pastel de Angu, que aconteceu recentemente. Então, assim, tem muita coisa bacana. Tem agora a Rota Jaguara dentro do Entre Trilhas, ali em Itabirito, onde se atende essas novas tendências também de mercado, que é justamente contemplando as experiências turísticas. Tem um café lá, da Fernanda, que é maravilhoso, o Hernani, que todos os produtos são feitos com leite de búfala. Então, assim, é búfala, tá certo? Então, assim, é maravilhoso. Um trabalho fantástico que está sendo feito na Rota Jaguara, com o seu Raul liderando lá na comunidade. A Jaguara é linda, né, gente? É maravilhoso. É maravilhoso. Ela pertence a quem? Ela pertence a Santa Luzia? A Rota Jaguara? Não, a Rota Jaguara pertence a Itabirito. Porque tem um Jaguara aqui também. Nossa próxima capacitação de atendimento ao turista vai acontecer em Santa Luzia, inclusive. E aí, como que a gente faz? A gente mobiliza, Hernani, todos os profissionais do roteiro. Então, por exemplo, vai ser em Santa Luzia, e aí nós mobilizamos o pessoal do Entre Trilhas para lá. Então, vai o pessoal de Sabará, de Nova Lima, de Itabirito, vai todo mundo para lá, para fazer a capacitação lá, e essa capacitação é focada nos profissionais de atendimento ao turista. Muito bom. Um dia eu quero ir, um dia você me convida. Quero conhecer esse trabalho de vocês. Está mais que convidado. Conhecer esse trabalho de vocês é bom, é muito bom. Né? Eu acho que assim, acho que Santa Luzia e Sabará está tão perto de Belo Horizonte que as pessoas esquecem, né? Que tem tanta coisa interessante, tanta igreja, tanta convento de uma Macau, história, né? Tem uma história, né? Sabará hoje é um destino muito
gastronômico. Nós temos aí cozinhas fantásticas. A Jabuticaba ganhou a cidade lá. Vários festivais acontecem fazendo homenagem a essas frutas. Tem festa da banana, tem festa da jabuticaba, do Orapronobis, né? Tem muita jabuticaba. Nós temos ali a Carol, no JP, fazendo um trabalho belíssimo com um restaurante, onde a gente tem a oportunidade realmente de conhecer os produtos locais. Isso faz toda a diferença para o turista. É o que o turista busca. Ele quer realmente vivenciar algo diferente. E aí, né, essa forma de se consumir tá bem diferente. Você estava falando do convento de Macaúbas, né? Que coisa belíssima também, né? Que construção maravilhosa. Né? E outro dia eu estava lendo que as filhas da Chica da Silva estudaram lá. É mesmo? E você percebe, Nani, como está tudo sempre muito conectado, assim, a gente está falando aqui de Sabará e de Santa Luzia, e, por exemplo, a gente visita outro município do circuito e a gente sabe, tem alguma conexão. Eles estão sempre um conectando ao outro. O dia que eu estive em São Gonçalo mesmo, o pessoal me falou que Afonso Pena nasce no território de São Gonçalo de Abaixo. E aí fica aquela coisa, né? A ilha daqui, ilha de lá. Mas todos têm isso, assim, tem um pouquinho. E aí de partilha mesmo. A gente percebe que é um município complementando o outro, e isso tudo só enriquece a nossa região. Muito bem. Você vai até Ouro Branco? Até Ouro Branco. Ouro Branco. Então você está no início da Cordilheira dos Pinhaços. Exatamente. A cordilheira ela passa em vários municípios nossos, né? Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana e Congonhas estão dentro de um recorte que a gente chama de Entre Cenários da História. Acho que eu já mencionei aqui em algum momento. E o Entre Cenários, agora nós estamos trabalhando com a Rota das Artes, que também vem para reforçar essa parte das experiências turísticas. A Rota das Artes, ela conecta aí Circuito do Ouro, Veredas, a Belo Horizonte, né? O marco é Belo Horizonte, passando aí por Veredas e finalizando no Entre Cenários da História. E o que está sendo bacana desse trabalho é que a gente está conseguindo perceber realmente essas novas tendências do turismo na prática, que são as experiências turísticas. A gente está conseguindo motivar, inclusive, os empreendimentos a se qualificar para oferecer a nossa região de maneira diferente. Está bem legal. Assim. Estamos na etapa aí de construção da Rota das Artes, que, inclusive, Hernani, a gente já trabalhava apresentando esses artistas, todo o nosso barroco, toda a nossa história que está concentrada ali. Se eu não me engano, acho que cerca de 60% da nossa parte histórica, né, do barroco se concentra ali, do Brasil se concentra ali no Entre Cenários da História. Além de diversas outras movimentos, nós temos aí na parte, por exemplo, religiosa, período de Semana Santa, em que Ouro Preto, Mariana ficam assim cheias por causa de diversas da programação que é riquíssima. Tivemos agora recente o Jubileu em Congonhas. Ouro Branco, nós temos aí o artista que chama Leonardo. Ele faz um trabalho assim belíssimo com a cerâmica saramenha, e ele é um dos artistas que está presente aí na rota. Eu sei que é muito bom mesmo. Foi lançado agora recentemente um livro dele, não sei se você ganhou. Se você não tiver recebido, depois você me fala. Ah, tá bem. Tá? Que é um trabalho belíssimo, assim, apresentando o trabalho dele, que é fantástico. E tá dentro é uma revista? É uma revista? É um livro mesmo. Um livro? Não ganhei, não. Aí eu quero ganhar. Tô até com ele aqui. Ganhar. Você guarda um para mim. Você guarda um para mim. Vou separar um para você. Ótimo, obrigado. Muito bom. Né? E essa questão também, a Serra dos Pinhaços vai crescer muito, né? Vai ajudar muito Ouro Branco. Né? Vocês estão aí ao redor. Porque vai ser talvez o maior projeto natural do país, né? A gente acredita muito, assim, eu estou vendo todo esse movimento aí liderado pelo Ítalo com grandes possibilidades, sabe, Hernani? Da gente ter aí novas estratégias tanto ali para o próprio circuito, mas também de contato com outros circuitos turísticos. Então, assim, a gente está acreditando muito nesse projeto, inclusive para a gente ter dentro do nosso portfólio de produtos, como apresentar Circuito do Ouro, como ter essa comercialização, que é sempre pensando nesse benefício para a região, porque acaba que todo mundo desfruta, né? Então,
Às vezes o município fica com aquele olhar individual e a gente, enquanto instância regional, a gente precisa estar com esse cuidado. Gente, nós estamos falando para a região. Quando a gente participa mesmo dos eventos, você acompanha, Hernani, feiras, diversas ações que nós desenvolvemos, a gente precisa sempre estar com esse cuidado de que o olhar é regional, de que a apresentação é da região. Quando nós estamos aí numa BAV, num Festures, o que nós estamos comunicando para as grandes operadoras, para as agências, é o destino do Circuito do Ouro como um todo. E, a partir disso, a gente conseguir, para que as pessoas realmente consigam ir a fundo e descobrir todas as possibilidades dentro da nossa região. Desde o ano passado, nós lançamos o Conexão Circuito do Ouro. E aí, o que a gente tem feito? A partir do Conexão Circuito do Ouro e percebendo, desde a nossa atualização do nosso planejamento, há 5 anos, a gente vem percebendo a necessidade do território. E aí o Conexão Circuito do Ouro, ele nasceu para a gente poder sanar algumas dificuldades que a gente percebia. Por exemplo, a gente fez recentemente, agora em Nova Lima, o Conexão Circuito do Ouro Políticas Públicas, onde nós tivemos a presença da Secretaria de Turismo do Estado, nós tivemos algumas parcerias com a 360 Consultoria. Para que isso? Para a gente poder dialogar com os conselhos municipais de turismo sobre as políticas públicas de turismo, para que as pessoas pudessem tirar as suas dúvidas. Olha, para que serve um conselho municipal? Porque, assim, parece que não, mas a gente precisa discutir isso até hoje, às vezes. Né? Parece, às vezes, que isso tem que estar sempre reciclando na prática, sabe? A gente tem que estar sempre renovando. É verdade. Mas então, a gente teve essa conexão, e aí, além de falar do papel, né, dos conselhos, resgatar para que serve? Para mostrar como que a falta de atuação do Conselho pode impactar no recebimento de um ICMS, impactar na participação do município dentro do mapa, sabe? Do mapa nacional. Enfim, quem está lá na base como conselheiro precisa entender que não é a prefeitura isolada que faz esse trabalho, não. Ele precisa entender que ele, como conselheiro ali, ele tem um papel fundamental. Muito bom. Muito importante. É interessante que no próximo janeiro nós vamos ter que fazer uma como é que fala? Fazer tudo de novo? Preparar os novos dirigentes, né? Então, de 2 em 2 anos, a gente tem que fazer isso, né? Uma coisa que eu aprendi aqui no circuito, Hernani, é assim, o nosso trabalho, ele está posto. O Circuito do Ouro, enquanto entidade, ele não pode zerar a sua vida por causa dessa mudança da gestão local. As pessoas que estão chegando, elas precisam entrar no ritmo, elas que precisam procurar saber como as coisas acontecem. Então, assim, o Circuito do Ouro, de uma maneira muito específica, ele dá todo um suporte, eu acredito que a maioria, todos os circuitos, na verdade, fazem isso, mas aqui a gente tem um cuidado de lembrar sempre isso, olha, vocês, quem está chegando, precisam se adaptar, não é o circuito que precisa se adaptar à gestão. A gente percebe uma evolução nos últimos anos nesse entendimento, mas a gente sabe que tem que melhorar mais. É uma dificuldade muito grande, às vezes, de quem está chegando. O que esse circuito faz? Poxa, a entidade tem 30 anos, a gente não pode ficar zerando a vida toda vez que se muda a base, né? Senão a gente não trabalha. É verdade, mas é verdade. Né? O Conexão, ele facilita um pouco isso, assim, nesse sentido, essa edição de políticas públicas, mas nós lançamos também o Conexão do conteúdo às experiências. O que é isso? Ele é voltado para influenciadores, para os jornalistas, para os profissionais de comunicação que atuam dentro dos próprios municípios, para que eles entendam um pouco mais da estratégia de promoção do próprio Circuito do Ouro e eles consigam nos ajudar a propagar esse Circuito do Ouro de maneira bem estratégica e diferente. Então, a gente reuniu esses profissionais para comunicar isso de maneira bem efetiva. Tivemos também o Conexão Circuito do Ouro Negócios, que era voltado para os empreendimentos, né? A gente teve um evento bem bacana em Mariana no ano passado, onde nós tivemos a oportunidade de trazer o Thiago Akira, que foi fantástico. Foi um momento foi um ápice, assim, diria, do circuito, a gente conseguir fazer um trabalho bem bacana. E agora, retomando, esse ano a gente já fez o Políticas Públicas, temos algumas novidades aí que em breve a gente conta lá nas redes sociais da associação. Muito bom, muito bom. Nós até passamos um pouco do tempo, né? Mas a prosa está boa. A prosa tá
boa, né? É um E papo bem de mineiro. Vai indo no a mulher, Zé, a mulher Márcia está satisfeita? a mulher Está Márcia quer mais. feliz? Tá feliz, mas ela quer mais. Eu sou essa, por mais, são 10 anos de circuito, eu entrei muito novinha no circuito e quero mais, assim, eu acho que eu já acrescentei muito dentro do setor, tenho uma visão, assim, que eu acredito que seja privilegiada, inclusive pelas pessoas que eu tive o privilégio de conviver no início da minha carreira no turismo, das pessoas que eu convivo hoje. Estou satisfeita, mas eu quero cada vez mais, sempre. É lógico. Né? Tá ótimo então, viu, querida? Muito obrigado, né, sua história, pelos planos, pelas ações, que tudo isso é um legado, né, Márcia? É um legado. Eu quero que daqui a alguns anos eu olhe para o Circuito do Ouro e vejo e consiga ver que ele avançou mais, que os profissionais que estão chegando aí eles consigam também trazer novas possibilidades e para que a gente seja cada vez mais aí um destino de referência e os profissionais também que passam por aqui consigam ter novas percepções, trazer coisa boa e nova para nossa região. Isso mesmo, viu? Se o Galo ganhar Grande, hoje, melhora mais. um grande abraço para você, né? Se o E Galo ganhar hoje, melhora vamos mais. encontrar em várias reuniões aí em breve, Vamos, com certeza. Com tá certeza. bom? Obrigada, Hernani. Obrigada. Foi um Nada, prazer estar eu que contigo. agradeço. Eu que agradeço, viu? Um abraço. Tchau. Tchau. Tivemos então aí a gestora da IGR, Circuito do Ouro, né? Essa GR tão histórica, né? Não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Né? A gente percebe o entusiasmo, a alegria do que está fazendo. Isso é essencial da gente quando a gente está mexendo com pessoas. E a gente no turismo está sempre mexendo e trabalhando com pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.